Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 1. A primeira coisa que atingiu Jacob foi o cheiro. Não era apenas o cheiro úmido dos lençóis ou o leve aroma de terra que entrava pela janela aberta. Não, era tudo. O cheiro forte das árvores lá fora, o cheiro químico dos produtos de limpeza no banheiro, até mesmo o vestígio do perfume de alguém no ar. Era como se alguém tivesse aumentado o volume sensorial do mundo. Então vieram os sons. O farfalhar das folhas do lado de fora da janela soava como uma tempestade. O zumbido da geladeira lá embaixo parecia vibrar em seu crânio. E espera, era o som de eletricidade passando pelos fios? Jacob sentou-se abruptamente. Sua respiração estava irregular, o peito subindo e descendo enquanto ele tentava entender o caos. Que diabos? Ele sussurrou com a voz trêmula. Suas mãos voaram para a cabeça tentando bloquear o barulho, mas algo mais o atingiu, uma enxurrada de memórias. Memórias que não eram dele. Era como se alguém tivesse enfiado em sua mente uma vida inteira de experiências de uma só vez. Ele viu um garoto de cabelo preto bagunçado, tateando a vida em Beacon Hills, lutando contra a asma, mordido na floresta na noite anterior. As cenas eram vívidas, passando em sua mente como um filme. E então fez sentido. Ele não era mais Jacó. Eu sou Scott M. Cole. Ele murmurou, com a descrença transparecendo na voz. Seu coração acelerou, ele jogou as pernas para fora da cama e cambaleou até o pequeno banheiro anexo ao quarto, com movimentos rápidos, anormalmente rápidos. Cada passo parecia poderoso, deliberado, como se seu corpo tivesse sido ajustado para velocidade e precisão. Ele acendeu a luz do banheiro e congelou. O rosto que o encarava não era o seu. Era, na verdade, o de Scott M. Cole. O mesmo rosto que ele vira em inúmeros episódios de Teen Wolf. Cabelos negros desgrenhados. Olhos castanhos que continham um toque de inocência juvenil. Até a leve cicatriz em seu rosto estava lá. Ele se inclinou, agarrando a borda da pia enquanto seu coração disparava. Aquilo não era um sonho. Isso é real, ele sussurrou com a voz trêmula, mas cheia de excitação crescente. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Na verdade, meu nome é Scott M. Cole. E isso significa. Ele se endireitou e seu reflexo agora exibia um sorriso confiante. Eu sou um lobisomem. Seu olhar pousou no abdômen e ele levantou a camisa. Lá estava, a mordida. Não era grande, apenas uma leve cicatriz em forma de crescente, mas ele podia senti-la pulsando, um lembrete do que ele era agora. Isso não é uma maldição, disse ele suavemente. É um presente. E eu vou usá-lo. Ele cerrou os punhos, observando os músculos dos seus braços se flexionarem com uma força renovada. Ele estava diferente. Mais rápido, mais forte, mais vivo do que jamais se sentirá. Mas então seus pensamentos se obscureceram. O Scott M. Cole que ele conhecia da série havia desperdiçado esse domingo. Ele estava assustado, fraco, sempre se questionando, fugindo do poder dentro de si em vez de aceitá-lo. Patético, Jacob murmurou balançando a cabeça. As memórias da vida do Scott original ainda estavam se instalando, mas eram claras o suficiente. Ele podia sentir o amor por Melissa, o vínculo inquebrável com Stiles. Aproximou-se do espelho e encarou seu reflexo. Seus olhos brilhavam de determinação. Não vou ser como você, disse ele, falando com o reflexo como se fosse o Scott M. Cole da série. Sua voz baixa e firme. Não vou deixar ninguém me manipular. Não vou deixar ninguém morrer, nem Allison, nem minha mãe, nem ninguém com quem eu me importo. Ele não cometeria os mesmos erros. Bem, disse ele, dando um passo para trás e passando a mão pelos cabelos, já que agora sou Scott M. Cole. Posso muito bem assumir isso e me chamar de Scott de agora em diante. Voltando para o quarto. A luz do sol que entrava pelas cortinas era quase ofuscante, e ele teve que apertar os olhos para olhar o telefone no criado mudo. Nenhuma mensagem de Stiles. Nada de surpreendente. Era cedo, e o cara provavelmente nem estava acordado ainda. Scott riu baixinho, imaginando a reação de Stiles ao perceber que seu melhor amigo não era mais o mesmo Scott tímido. Chega de ficar se atrapalhando sem ter certeza de si mesmo. Sentado na beira da cama, Scott tinha total conhecimento do que estava por vir. Todas as ameaças. Todos os vilões. Peter Ali. Os Argents. Os Kanima. Os Darás. Deucalion e sua Alcateia Alpha. Cada um deles era um perigo ao qual o Scott original mal havia sobrevivido. Mas desta vez as coisas seriam diferentes. Ele assumiria o controle. Iria dominar seus poderes, não fugir deles. Enfrentaria Peter de frente. E se tivesse que matar para proteger seus entes queridos, que assim fosse. Ele não hesitaria. Nem por um segundo. Esta é a minha chance, murmurou. Minha chance de viver a vida com que sempre sonhei. Ele se levantou, andando de um lado para o outro na sala enquanto planos se formavam em sua cabeça. Primeiro, ele precisava dominar seus poderes. O Scott original havia tropeçado ao aprender o que significava ser um lobisomem, mas ele tinha assistido ao programa. Ele sabia o que esperar e não perderia tempo. De agora em diante, eu seria o lobisomem mais poderoso que este mundo já viu. E nada, nem caçadores, nem alfas, nada iria me impedir, disse ele com um sorriso irônico. Beacon Hills não tem ideia do que está por vir. Capítulo 2. A luz do sol que entrava pela janela estava mais forte do que o normal, quase dolorosamente brilhante. Scott estremeceu, seus olhos se fechando com força enquanto uma onda de dor o invadia. Sua cabeça latejava, como se alguém estivesse tentando martelar informações diretamente em seu cérebro. Ele esfregou as têmporas, tentando afastar a dor de cabeça, mas a pressão só parecia aumentar. Seu coração batia forte no peito, cada batida enviando descargas de energia por suas veias.
Não era uma dor de cabeça comum. Ele podia sentir a onda de conhecimento fluindo em sua direção. Informações sobre seus novos poderes, seu corpo, sua própria existência. Tudo parecia estar em avanço rápido, como se alguém tivesse apertado o botão de play em um loop infinito de dados. E agora tudo estava inundando sua mente de uma só vez. Scott cambaleou para trás, desabando na cama com um gemido e segurando a cabeça entre as mãos. Isso é muita coisa, ele murmurou baixinho, fazendo uma careta de dor. Imagens passaram diante de seus olhos, memórias que não eram suas, instintos que nunca tivera antes. Ele se viu levantando carros com facilidade, atravessando florestas a toda velocidade, mais rápido que o vento, com os sentidos tão aguçados que conseguia ouvir cada batimento cardíaco num raio de 100 metros. Sua mente fervilhava de possibilidades, cada uma mais emocionante que a anterior. Era isso seu truque, sua vantagem. Como viajante, acho que esse é o meu truque, murmurou ele em meio à dor, conseguindo dar um sorriso irônico. E é incrível. A dor de cabeça começou a diminuir, deixando para trás uma estranha clareza. O fluxo de informações diminuiu, acomodando-se em sua mente, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Ele se sentou, sua respiração se estabilizando enquanto a nova realidade se instalava. Ele não era apenas Scott McCall. Ele era um Scott McCall dominado. Embora eu tenha conhecimento de todos os meus poderes, ele continuou, falando consigo mesmo como se dizer isso em voz alta tornasse tudo ainda mais real. Preciso dominá-los primeiro e continuar ficando mais forte. Ele se levantou da cama e ficou parado no meio do quarto, com os pés descalços pressionando o carpete macio. Fechou os olhos por um momento, concentrando-se em si mesmo, tentando sentir os poderes adormecidos dentro dele. A primeira coisa que notou foi a força. Ela irradiava dele como uma força invisível, entrelaçada em cada fibra do seu ser. Scott cerrou os punhos, sentindo a onda de poder bruto em suas mãos. Ele não era apenas forte, era capaz de levantar toneladas. Sua força não vinha apenas dos braços, ela se estendia até as pernas, por cada centímetro do corpo. Ele podia esmagar metal com as próprias mãos, saltar sobre telhados com facilidade. Força sobre-humana, disse ele para si mesmo, deixando as palavras pairarem no ar, testando-as. Eu provavelmente conseguiria arremessar um carro se quisesse. Ele deu um sorriso irônico. Scott soltou um suspiro, o sorriso ainda no rosto enquanto passava para o próximo poder. Velocidade sobre-humana. O conhecimento se instalou em sua mente como uma segunda natureza. Ele nem precisava pensar nisso, seu corpo já sabia o que fazer. Ele podia correr tão rápido que seria quase impossível para o olho humano rastreá-lo. Ele podia se mover mais rápido do que qualquer criatura neste mundo, mais rápido do que qualquer coisa deveria ser capaz de se mover. A ideia o arrepiou. Imaginou-se correndo pela floresta, nada além de um borrão para aqueles que tentassem segui-lo. Sou basicamente o Flash, murmurou ele, rindo baixinho. A velocidade o excitava quase tanto quanto a força. E não era só isso. Ele tinha uma resistência à altura. Chega de se cansar durante os treinos, chega de passar noites em claro. Seu corpo produzia menos toxinas de fadiga do que o de qualquer humano, o que lhe conferia níveis sobre-humanos de resistência. Resistência sobre-humana, murmurou ele, sentindo os músculos vibrarem com energia latente. Ele conseguia passar dias sem se sentir esgotado, levando o corpo ao seu limite absoluto. E então havia agilidade. Scott se movia com leveza, alternando o movimento de uma perna para a outra. Cada movimento parecia mais preciso, mais controlado. Ele não tinha apenas força e velocidade, ele tinha equilíbrio, uma agilidade que ia além de qualquer coisa que um ser humano comum pudesse alcançar. Ele conseguia escalar, pular e manobrar sem suar a camisa, sem perder o ritmo. Agilidade sobre-humana, ele disse com um aceno satisfeito. Mas os poderes não paravam por aí. Seu corpo, sua durabilidade, era o próximo. Ele olhou para os braços, flexionando os dedos, sentindo a força inabalável sob a pele. Seu corpo tem uma resistência extraordinária a ferimentos, muito mais resistente do que a de qualquer lobisomem normal. Em sua forma de lobisomem, ele pode resistir a ataques de armas convencionais com pouco mais que um arranhão. E até mesmo armas mais avançadas têm dificuldade em penetrar suas defesas. Sua durabilidade cresce junto com sua força. Quanto mais poderoso ele se torna, mais difícil será feri-lo. A ideia o fez sentir-se invencível. E então havia seus sentidos. Ele fechou os olhos, deixando-os inundá-lo, o olfato aguçado, a visão mais aguçada, a audição aguçada. Tudo foi amplificado. Scott fez uma pausa, considerando toda a extensão de suas habilidades. Os poderes pareciam infinitos, cada um se desenvolvendo sobre o anterior. Mas 3 deles se destacavam, 3 que fizeram seu pulso acelerar de excitação. Domínio, disse ele baixinho, com a voz cheia de admiração. Era a forma suprema de controle. Ele teria comando absoluto sobre seus poderes, suas emoções, seu próprio ser. Chega de perder o controle durante a lua cheia, chega de ceder aos impulsos primitivos do lobo interior. Ele seria o mestre do seu próprio destino. Depois havia a absorção de poder, a capacidade de tomar os poderes de outros seres sobrenaturais. Scott prendeu a respiração enquanto considerava as possibilidades. O mundo de Teen Wolf era cheio de criaturas, cada uma com suas próprias habilidades, pontos fortes e fracos. E ele podia tomar esses pontos fortes para si, absorver o poder deles, a própria energia vital, através de suas garras. Posso ficar ainda mais forte, sussurrou ele, a ideia o enchendo de expectativa. Ele poderia apropriar-se dessas habilidades, dominá-las, integrá-las ao seu arsenal. Mas o poder final, aquele que mais fazia seu coração disparar, era a imunidade. A mente de Scott girava enquanto ele considerava as implicações. Ele seria imune às coisas que atormentavam os lobisomens há séculos. Prata, acônito, até mesmo eletricidade e veneno. Eles não o atingiriam. Ele poderia caminhar sobre as cinzas das montanhas como se não fossem nada, imune aos seus efeitos e imune a ataques mentais.
Sem fraquezas, disse ele suavemente com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Só seres sobrenaturais mais fortes do que eu podem me ferir ou matar. O peso daquelas palavras o atingiu, cravando-se em seus ossos como uma promessa. Ele não era o Scott vulnerável e indeciso. Era algo mais forte. E com o tempo dominaria esses poderes, se tornaria o lobisomem mais poderoso que existe. Ele fechou os olhos por um momento e um sorriso surgiu em seus lábios. Domínio, absorção de poder, imunidade, disse ele baixinho, saboreando as palavras. Essas habilidades são as minhas favoritas. Capítulo 3. Scott respirou fundo e em sua mente a certeza estava lá. Suas garras e dentes eram suas armas mais básicas, mas nada comuns. Eram capazes de cortar qualquer coisa, madeira, metal, pedra. Nada estava a salvo de seu fio cortante. Podiam rasgar uma variedade de substâncias com facilidade, e ele podia usá-las para escalar paredes, movendo-se com uma velocidade e agilidade que poucos conseguiam igualar. Vamos tentar isso, murmurou Scott, sentindo o coração acelerar de ansiedade. Fechou os olhos, concentrando-se em si mesmo, buscando aquela transformação. Sentiu um formigamento agudo nas pontas dos dedos. Com uma explosão de força de vontade, suas garras começaram a emergir. Não doeu, mas era estranho, como se seu corpo estivesse se adaptando a um estado natural e mais perigoso. Seus olhos se abriram de repente e ele sorriu ao admirar as garras negras e afiadas que se estendiam de seus dedos. Elas brilhavam à luz, tão mortais quanto belas. Scott flexionou os dedos, sentindo o imenso poder que eles continham. Afiadas o suficiente para rasgar qualquer coisa, disse ele suavemente, com a voz cheia de admiração. Eu poderia rasgar concreto com elas. Seu coração disparou de emoção. Ele havia imaginado aquele momento tantas vezes, ter aqueles tipos de poderes, testar seus limites. E agora, ali estava ele, com habilidades que ultrapassavam em muito qualquer coisa que ele pudesse ter sonhado. Mas ele ainda não tinha terminado. Havia mais poderes para explorar. Scott foi ao banheiro e olhou para os dentes no espelho, torcendo para que se movessem, revelando as presas perigosas que agora se escondiam logo abaixo da gengiva. Elas responderam instantaneamente. Seus caninos se alongaram, afiando-se como armas letais. Ele sorriu, lançando ao seu reflexo um sorriso ameaçador. Garras e dentes, pensou ele. As ferramentas perfeitas de um predador. Mas suas garras e dentes não serviam apenas para rasgar os inimigos ou rastejar pelas paredes. Eles tinham outro propósito mais perigoso. Sua mordida e até mesmo seu arranhão podiam ser infecciosos, transformando outros em lobisomens como ele. Scott ergueu a mão, olhando para as garras afiadas que poderiam lhe dar esse destino. Eu posso transformar as pessoas, disse ele, balançando a cabeça em descrença. Mas, eu posso controlar. Posso escolher quando minha mordida é infecciosa. A ideia o encheu de uma mistura de admiração e responsabilidade. Ele tinha o poder de criar mais lobisomens, de trazer outros a este mundo, mas também tinha o controle para impedir que isso acontecesse acidentalmente. Ele não seria como Peter Ali, usando sua mordida de forma imprudente. Não, Scott seria cuidadoso, deliberado. Sua mordida era um presente que ele só daria se realmente precisasse. Scott respirou fundo, acalmando a onda de excitação. Ele ainda tinha mais poderes para explorar. Detecção de mentiras. Seus sentidos seriam capazes de detectar desonestidade, captando as menores mudanças nos batimentos cardíacos de uma pessoa, as mais sutis mudanças em suas emoções. O peito de Scott se apertou ao pensar nisso. Isso era mais do que apenas um poder útil. Era uma arma contra a mentira. Ninguém seria capaz de mentir para ele. Chega de segredos, chega de manipulação. Ele sempre saberia a verdade. E havia a empatia, a capacidade de sentir as emoções dos outros através do toque. Isso era mais do que apenas entender o que as pessoas estavam sentindo. Era enxergar suas verdadeiras intenções, sentir sua dor, sua alegria, seu medo. Era um poder que se intensificava com o tempo, tornando-se uma ferramenta essencial em seu arsenal. E então havia a transferência de dor, um poder que despertava algo profundo dentro dele. Scott conseguia absorver e aliviar a dor dos outros, absorvendo o sofrimento deles para si. Era uma habilidade altruísta e aterrorizante. Ele podia curar pessoas, aliviar sua agonia, mas ao custo de suportar essa dor ele mesmo. Mas o que mais empolgava Scott era seu fator de cura. Seu corpo podia se regenerar a uma velocidade incrível, reparando até os ferimentos mais graves em questão de instantes. Ele conseguia se curar de ferimentos que matariam uma pessoa comum, sem deixar sequer uma cicatriz. Sua cura era 10 vezes mais rápida do que a de qualquer lobisomem comum, tornando-o quase invencível em batalha. Scott olhou para o braço, imaginando um corte ou hematoma, e como desapareceria rapidamente. Seus inimigos poderiam tentar machucá-lo, mas falhariam. Seu corpo se curaria mais rápido do que eles conseguiriam causar dano. E então havia a transferência de memórias, a capacidade de transferir memórias inserindo suas garras no pescoço de alguém. Scott estremeceu ao pensar nisso. Com esse poder, ele podia não apenas se comunicar mente a mente, mas também manipular memórias, apagá-las se necessário. Isso era mais do que apenas uma arma, era uma ferramenta de controle, uma maneira de influenciar os outros de maneiras que eles nem conseguiam compreender. E finalmente havia a telepatia. A mente de Scott fervilhava com as possibilidades. Ele podia se comunicar com sua matilha sem falar. A excitação de seus poderes o percorreu, acelerando seu pulso. Mas por mais empolgado que estivesse, sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Conhecer seus poderes não era o mesmo que dominá-los. Ele precisava dominar essas habilidades, treinar seu corpo e mente até que se tornassem naturais. Ainda tinha trabalho a fazer. Eu tenho conhecimento, disse Scott, com a voz firme, mas preciso me tornar proficiente com essas habilidades. Com isso, olhou novamente para o espelho, concentrando-se em seu reflexo.
Podia se transformar, tinha as garras e as presas, mas isso era só o começo. Podia sentir o lobo dentro de si, esperando para ser libertado, mas algo o impedia. Ainda não podia se transformar completamente, sentia-o lá no fundo, o poder primordial que queria se libertar, mas permanecia fora de alcance. Talvez eu precise da lua cheia, Scott murmurou para si mesmo. Ele se lembrou de como Scott McCall, da linha do tempo original, havia lutado com sua primeira transformação. Como fora necessária a lua cheia para trazer à tona a fera. Talvez fosse a mesma coisa. Mas mesmo assim, Scott não estava frustrado. Ele estava animado. Ele reivindicaria o lobo dentro dele, em seus próprios termos. Tudo bem, lobo, disse ele, com a voz calma, mas resoluta. Faremos do seu jeito, por enquanto. Capítulo 4. Scott saiu do chuveiro, com gotas de água escorrendo pelo seu corpo tonificado. Vestindo-se rapidamente com seu traje casual habitual, um moletom simples e jeans, Scott se sentiu mais leve e mais concentrado. Ele olhou para seu reflexo uma última vez, flexionando as mãos, observando suas unhas se transformarem levemente em garras antes de retornarem ao normal. Hora de voltar ao normal, Scott murmurou para si mesmo, com um sorriso irônico nos cantos da boca. Seja lá o que for normal agora. Pegando o telefone, Scott mandou uma mensagem para Stiles, sabendo que seu melhor amigo ficaria curioso sobre o que aconteceu na noite passada. E aí, você pode me pegar? Pronto para sair. Ele sentou-se na beira da cama, tamborilando os dedos nos joelhos enquanto esperava a resposta de Stiles. Quase instantaneamente seu telefone vibrou. Estou a caminho. Como está o ferimento? O que te picou ontem, cara? Scott riu sozinho. Styles era seu personagem favorito em Teen Wolf. Stiles sempre foi obcecado por mistérios e conspirações sobrenaturais, embora o resto do mundo o visse como um nerd hiperativo com muito tempo livre. Mas Scott estava animado para finalmente conhecer seu verdadeiro eu. Ao ouvir a buzina familiar do Jeep de Stiles parando lá fora, Scott pegou sua bolsa e desceu as escadas. Parou na porta da frente, hesitando por um instante. Sua vida havia mudado da noite para o dia e ao estender a mão para a maçaneta, soube que era apenas o começo. Não era um dia comum. Era o início de algo muito maior. Ele abriu a porta e saiu para o ar fresco da manhã. Vamos, disse Scott com um sorriso enquanto entrava no banco do passageiro do Jeep. Stiles olhou para ele, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Cara, sério, o que aconteceu? Você está diferente. Scott deu um sorriso irônico. Eu me sinto diferente. Stiles franziu a testa. Ok, mas e a mordida? O que te mordeu ontem à noite? E não me venha com essa resposta vaga que você me deu antes. Scott recostou-se na cadeira e soltou uma risada baixa. Tá bom, tá bom. Quer saber o que me mordeu? Ele fez uma pausa para dar um efeito dramático, observando os olhos de Stiles se arregalarem de expectativa. Era um lobo enorme. Stiles piscou, abrindo ligeiramente a boca em descrença. O quê? Ele balançou a cabeça como se estivesse tentando clareá-la. Scott, cara, não tem lobos na Califórnia há, 60 anos. Scott deu de ombros, tentando manter a cara séria. Quem sabe? Talvez eles estejam voltando. Stiles lançou-lhe um olhar de soslaio, o rosto contorcido de ceticismo. Você está brincando comigo, né? Estou falando sério. O que te mordeu mesmo? Scott conteve a vontade de rir. A verdade era simplesmente inacreditável, mesmo para alguém como Stiles que amava o sobrenatural. Mas Scott também sabia que não podia contar a história toda naquele momento. Ainda não. Ele precisava ajudar Stiles a se adaptar a essa nova realidade. Estou falando a verdade, cara, disse Scott, virando-se para olhar pela janela. Talvez eu tenha tido sorte e encontrado um lobisomem. Stiles soltou um suspiro exasperado, agarrando o volante com mais força. Ótimo. Isso é simplesmente ótimo. E agora? Vai começar a crescer pelos e uivar para a lua? Scott riu baixinho. Talvez. Acho que vamos descobrir. Stiles resmungou algo baixinho, claramente insatisfeito com a resposta de Scott. Tamborilava nervosamente os dedos no volante enquanto dirigiam, lançando olhares rápidos para Scott a cada poucos segundos. Como se esperasse que ele se transformasse de repente em um monstro ali mesmo no banco do passageiro. Scott recostou-se, apreciando a viagem. Apesar do caos que o dominava, a viagem para um novo mundo, os novos poderes, as mudanças em seu corpo, a consciência de que sua vida havia tomado um rumo sobrenatural, ele se sentia surpreendentemente em paz. Sua mente voltou às suas novas habilidades, e um pensamento lhe ocorreu. Preciso de um carro, disse Scott em voz alta, quebrando o silêncio. Stiles ergueu uma sobrancelha. O quê? Desde quando você se importa em ter um carro? Scott deu de ombros. Desde que percebi que não quero mais ficar te roubando carona. Ele olhou pela janela, observando as ruas familiares de Beacon Hills passarem rapidamente. Além disso, minha mãe não tem dinheiro para me comprar uma. Ela já está trabalhando duro o suficiente. Não quero incomodá-la com isso. Stiles pensou por um momento antes de concordar. Eu entendo. Sua mãe é incrível, mas ela tem muita coisa para fazer. Houve uma breve pausa antes de Stiles olhar para Scott novamente, com um sorriso travesso se espalhando pelo rosto. Por que você não pergunta ao seu pai? Scott deu um sorriso irônico. Porque eu não pensei nisso antes, disse ele, soltando uma risada baixa. Boa ideia, Styles, eu devia pedir para o meu pai inútil me comprar um. Scott sorriu, com um toque de malícia nos olhos. Quer dizer, ele é agente do FBI, então tem dinheiro. E eu nunca peço nada a ele. Talvez seja a hora de lucrar com toda essa culpa de ausência. Pensando bem, no programa de TV, o pai de Scott estava desaparecido há muito tempo, um fantasma em sua vida desde o divórcio. Scott mal falava com ele, muito menos pedia favores. Mas o cara era rico, e Scott não pedia nada havia anos. Talvez fosse hora de mudar isso. Scott disse lentamente, eu provavelmente deveria falar com a minha mãe primeiro. Não quero que ela fique chateada, sabe? Stiles assentiu.
Você tem razão. Você não quer pegá-la de surpresa com um carro novo aparecendo do nada. Scott finalmente disse, com a voz firme, vou falar com a minha mãe hoje à noite e depois ligo para ele. Ele me deve pelo menos isso. Stiles acenou com a cabeça em apoio. Boa ideia. Além disso, podemos parar de andar por aí no meu Jeep de merda o tempo todo. Scott deu um sorriso irônico. Você adora esse Jeep. Stiles riu batendo carinhosamente no painel. Mas já estava na hora de você ter seu próprio carro. Talvez comprar algo que não quebre toda semana. Eles entraram no estacionamento da escola. E o caos familiar da escola de Beacon Hills os recebeu enquanto os alunos entravam correndo para pegar seus armários antes do primeiro período. Enquanto caminhavam em direção à porta da frente, Stiles lançou-lhe um olhar curioso. Então, você vai me contar o que realmente está acontecendo? Você está agindo de forma estranha, cara. Tipo, muito estranha. Scott sorriu, com um toque de malícia nos olhos. Digamos que as coisas vão ficar interessantes por aqui. Stiles gemeu. Ótimo. Isso parece ser um problema. Scott sorriu. Talvez. Mas vai ser divertido. Capítulo 5. Enquanto Scott caminhava pelos corredores lotados da escola de Beacon Hills, ele caminhava entre os alunos com passos firmes, trocando sorrisos e acenos com os colegas. Olha só você, senhor popular, disse Stiles, dando um tapinha nas costas de Scott enquanto eles navegavam pelo mar de armários. O que aconteceu com meu melhor amigo tímido? Você finalmente está saindo da sua concha? Scott riu baixinho, balançando a cabeça. O que posso dizer? É um novo dia, e eu estou me sentindo diferente, amigo. Estou pronto para enfrentar o mundo. Mas o momento de camaradagem durou pouco. Ao dobrarem uma esquina, depararam-se com um rosto familiar. Jackson Whittemore estava ali, de braços cruzados e um sorriso maroto estampado no rosto, ladeado por alguns amigos. Ora, se não é a dupla Dinâmicas, zombou Jackson, com os olhos alternando entre Scott e Stiles. O que vocês dois, seus otários, estão tramando? Outra convenção nerd? Scott não se mexeu. O antigo Scott poderia ter olhado para baixo, resmungado uma resposta fraca ou até mesmo tentado rir da situação. Mas este Scott não era o mesmo. Deu um passo à frente, com os olhos fixos nos de Jackson, parado um pouco perto demais para se sentir confortável. A tensão no ar era palpável. Um sorriso brincava nos cantos da boca. Bem, idiota. Eu poderia tentar explicar como me sinto em relação ao seu insulto, mas não tenho certeza se seu único neurônio aguentaria. O sorriso arrogante de Jackson vacilou por um segundo, mas ele rapidamente o disfarçou com uma risada. Você é corajoso agora, MC Cole? Scott se aproximou ainda mais, seus rostos a poucos centímetros de distância. Ele encarou Jackson, uma calma intensa o invadindo. O que você vai fazer a respeito, idiota? Desafiou, o ar carregado de tensão. A pergunta pairava no ar, afiada e contundente. A bravata de Jackson começou a ruir sob o olhar implacável de Scott. Seus olhos piscaram nervosamente ao perceber que aquele não era o mesmo sujeito fácil que ele costumava intimidar. Havia algo novo em Scott, algo perigoso, algo que deixava Jackson desconfortável. Jackson finalmente deu um passo para trás, zombando, mas não havia nada de mordaz em suas palavras. Tanto faz, MC Cole. Tenho coisas melhores para fazer do que perder tempo com perdedores como você. Ele se virou e foi embora, mas Scott não deixou de notar a tensão nos ombros de Jackson. Não era uma vitória pela violência, mas Jackson sabia agora que Scott não era alguém com quem se pudesse mexer. Stiles, que estivera em silêncio ao lado de Scott, soltou um assobio baixo. Cara, isso foi épico, disse Stiles, de olhos arregalados. Desde quando você faz o Jackson recuar? Scott sorriu, sentindo a onda de poder daquele encontro. Desde agora. Não aceito desaforo de ninguém, muito menos dele. Ao se acomodarem na primeira aula, a energia voltou a uma rotina mais mundana. A professora entrou com uma expressão séria, e Scott sentiu a atmosfera ficar tensa. Como todos sabemos, um corpo foi encontrado ontem à noite na floresta, começou ela com a voz firme, mas grave. E tenho certeza de que suas mentes estão imaginando vários cenários sobre o que pode ter acontecido. Mas estou aqui para dizer que o xerife tem um suspeito. Então agora vocês podem se concentrar nos estudos. O estômago de Stiles se revirou ao ouvir a menção do corpo, e Scott pareceu despreocupado com o que o professor disse e estava perdido em seus pensamentos. Mas assim que o medo se instalou, uma voz tirou Scott de seus pensamentos. Bem na saída da sala de aula. Mãe, você não acha que 3 ligações é um pouco demais para o meu primeiro dia? Os olhos de Scott seguiram o som, e sua audição aguçada permitiu-lhe acompanhar a conversa da garota mesmo através das paredes. Quando ela desligou, ele a viu do lado de fora da janela da sala de aula. Ela era linda, seu cabelo escuro emoldurava seu rosto perfeitamente, e seus olhos expressivos brilhavam mesmo à distância. Tudo, menos uma caneta, ela murmurou para si mesma, remexendo na bolsa. Meu Deus, não me diga que esqueci uma caneta. Scott não pôde deixar de sorrir. A garota era Allison, e havia algo magnético nela. Seus sentidos de lobo se agitaram, e ele sentiu uma atração inexplicável por ela. Antes que pudesse pensar muito sobre isso, a porta da sala de aula se abriu e a diretora entrou, seguida por Allison. Esta é Allison Argentergengia, uma nova aluna aqui na escola de Beacon Hills. Por favor, façam o possível para recebê-la. Os olhos de Scott se arregalaram ligeiramente. Naquele momento, tudo em que ele conseguia se concentrar era na presença dela. Havia algo inegavelmente cativante nela, algo que o chamava em um nível mais profundo. Ele a observou enquanto ela examinava a sala, seus olhos finalmente pousando no assento vazio atrás dele. Sem pensar, Scott enfiou a mão na bolsa, tirou a caneta reserva e a ergueu em direção a ela enquanto ela passava. Ei, você esqueceu disso, disse ele suavemente, lançando-lhe um sorriso confiante. Allison parou, sua expressão se suavizando em um sorriso agradecido. Nossa, obrigada. Acho que te devo uma. Não se preocupe, respondeu Scott, em tom casual.
Só estou fazendo a minha parte para salvar o dia. Ela riu baixinho, e Scott sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Havia algo elétrico no breve toque dos dedos dela enquanto ela pegava a caneta da mão dele. Ele se recostou na cadeira, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Quando o professor retomou a aula, Scott lançou um olhar furtivo por cima do ombro. Alison já estava concentrada em tomar notas, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que aquele era o começo de algo grande. Talvez fosse o lobo dentro dele, ou talvez fosse apenas sua confiança natural, mas ele sabia, aquela era a garota. Stiles o cutucou com o cotovelo e sussurrou. Cara, essa foi ótima. Você anda fazendo aulas de flerte pelas minhas costas ou algo assim? Scott deu um sorriso irônico, mantendo o olhar fixo na frente. Talvez eu seja naturalmente bom nisso. Stiles riu baixinho, visivelmente impressionado. Bom, seja lá o que for, está funcionando. Você nem gaguejou dessa vez. Estou orgulhoso de você, amigo. É bom, estou cheio de surpresas ultimamente, murmurou Scott, sua mente voltando aos seus novos poderes. O sinal tocou, tirando de seus pensamentos. Scott se levantou, espreguiçando-se, pronto para abraçar o que quer que o dia reservasse. Pronto para a próxima aula? Perguntou a Stiles, que já se apressava para recolher suas coisas. Cara, essa foi só a primeira aula? Esse dia vai parecer arrastado, respondeu Stiles, revirando os olhos dramaticamente. Ao saírem da sala, Alison o alcançou. E aí, Scott, né? Ela se aproximou dele. Obrigada de novo pela caneta. Eu te devo uma, disse ela, com o sorriso tão radiante quanto antes. Scott retribuiu o sorriso e respondeu suavemente. Scott M. Secol, sentindo-se mais à vontade do que se sentirá o dia todo. De nada. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Bem, Scott M. Secol, vou me lembrar disso. Ela riu levemente, o que o acalmou. Então, qual é a desse lugar? Me sinto como se tivesse entrado num filme de terror com aquele corpo na floresta e tudo. Scott olhou para Stiles, que fingia engasgar dramaticamente, e depois se virou para Alison. Pode ser um pouco intenso por aqui, mas não é tão ruim depois que você se acostuma. Só fique comigo, e eu te manterei longe de problemas. Alison ergueu uma sobrancelha, visivelmente divertida. Sério? Você acha que está afim disso? Com certeza, disse Scott com a confiança aumentando. Ela sorriu, e Scott sentiu o coração disparar. Ele estava pronto para ver aonde essa conexão com Alison poderia levar. Vamos ver em que encrenca podemos nos meter então, ela disse, com os olhos brilhando de travessura. Scott não conseguiu evitar sorrir ainda mais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Scott esticou os braços e soltou um bocejo entediado quando o sinal tocou, sinalizando o fim de mais uma aula tediosa. Ele não era exatamente o tipo de pessoa que ficava sentado quieto na sala de aula fingindo interesse em álgebra. Ao pendurar a mochila no ombro, avistou Alison recolhendo suas coisas a algumas fileiras de distância. Sorriu para si mesmo. Era hora de usar o charme. Ele caminhou até ela. Oi, Alison. Ela olhou para cima e seu rosto se iluminou com um sorriso. Oi, Scott. Você tem algum plano para depois da escola? Perguntou Scott, encostando-se na mesa ao lado dela, num tom confiante, mas amigável. Na verdade, não, respondeu Alison, curiosa. Por quê? Bem, começou Scott. Eu estava pensando se você queria me ver jogar lacrosse. Sabe, nada demais, só eu correndo por aí, sendo um pouco melhor que todo mundo no campo. Ele deu uma piscadela brincalhona para ela. Alison ergueu uma sobrancelha, divertida. Lacrosse? Já ouvi falar, mas não sei bem o que é. É como futebol. Scott riu baixinho. Não exatamente. É tipo hóquei de campo, mas com tacos com redes na ponta. Sinceramente, é o único jogo que interessa às pessoas aqui. Ele se inclinou um pouco, abaixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. É bem chato, se quer saber, mas pensei em tentar. Quem sabe? Talvez eu me surpreenda. Alison riu da atitude indiferente dele. Você está tocando, mas acha que é chato? Isso é interessante. Eu gosto de um desafio, o Scott deu de ombros com um sorriso alargado. E se você estiver lá, talvez seja um pouco menos chato. Suas bochechas coraram levemente com o elogio. Tudo bem, Scott M. Secol. Eu vou assistir, mas só se você prometer dar o seu melhor. Scott sorriu, satisfeito com a resposta. Fechado. Não vou te decepcionar. Quando eles se separaram, Scott não pôde deixar de sentir uma faísca de excitação. Mais tarde, Scott e Stiles estavam no vestiário, se preparando para o treino de lacrosse. Scott já estava com metade do uniforme quando Stiles começou a divagar. Você vai mesmo me abandonar no banco? Gemeu Stiles, puxando a camisa pela cabeça. Quer dizer, qual é, cara? Com quem eu vou falar enquanto Jackson fica se exibindo, agindo como se fosse o dono do lugar? Scott deu um sorriso irônico, ajustando as ombreiras. Você pode tentar, sei lá, assistir ao jogo? Stiles lançou-lhe um olhar penetrante. Assistir ao jogo? Quem faz isso? Estou lá para fazer meus comentários sarcásticos e comentários sarcásticos sobre Jackson. Além disso, sabe, apoio moral para o meu melhor amigo. Mas se você estiver em campo... Calma, Stiles, disse Scott em tom de provocação. Eu ainda estarei por aqui para zoar o Jackson com você depois do jogo. Além disso, você pode até gostar de me ver chutando uns traseiros por aí. Stiles zombou. Ah, tenho certeza que sim. Mas só para deixar claro, se você não conseguir passar, eu não serei seu apoio moral. Scott riu. Não se preocupe. Eu estou no controle. Graças ao seu domínio sobre suas habilidades, Scott dominava completamente seus poderes de lobo, mesmo em uma situação de alto estresse como um jogo de lacrosse. Ele não precisaria se conter muito, mas também não iria se exibir demais. Apenas o suficiente para garantir que Jackson soubesse quem era o verdadeiro alfa em campo. Ao entrarem no campo de lacrosse, os olhos de Scott imediatamente encontraram Alison nas arquibancadas. Ela estava sentada ao lado de Lydia, que parecia desinteressada como sempre, mas Alison
Ela o observava. Só isso já era suficiente para fazer Scott querer se esforçar um pouco mais. Ei, Scott, sussurrou Stiles, cutucando enquanto se dirigiam para suas posições. A Allison está de olho em você. Scott deu um sorriso irônico. Claro que sim. Eu sou um bom partido. Nossa, a confiança de alguém definitivamente aumentou, provocou Stiles. Eu nem te reconheço mais. Scott deu de ombros. O que posso dizer? As coisas mudam. Jackson, já em campo, avistou-os do outro lado e zombou. MC Cole, tente não passar vergonha aí. Isso não é como correr pela floresta com seu amigo perdedor. Scott não mordeu a isca. Em vez disso, simplesmente lançou a Jackson um olhar calmo e compreensivo, do tipo que diz muito sem uma palavra. Jackson nem estava no seu radar. O apito soou e o jogo começou. Desde o início, Scott sentiu seus sentidos se aguçarem. O som da bola cortando o ar, os passos pesados dos companheiros de equipe, o murmúrio da torcida, tudo isso lhe chegava aos olhos com detalhes nítidos. Mas com seu controle não era algo avassalador, era algo fortalecedor. Scott se movia sem esforço pelo campo, com sua velocidade aprimorada dando a impressão de que deslizava pelos adversários. Mantinha a força sob controle, tomando cuidado para não chamar muita atenção, mas era evidente para todos que havia algo diferente nele. A maneira como ele conduzia a bola, a maneira como se esquivava dos defensores, a maneira como marcava gol após gol sem esforço algum, tudo isso deixava a torcida boquiaberta. MC Cole está pegando fogo, gritou o técnico Finstock da lateral do campo, mal conseguindo conter a empolgação. É isso aí, MC Cole. Continue assim. Mostre a eles como se faz. Das arquibancadas, Allison vibrava junto com Stiles, batendo palmas sempre que Scott fazia uma jogada. Lydia, por outro lado, estava visivelmente chateada. Seus olhos se alternavam entre Scott e Jackson, claramente irritada por Scott estar superando seu namorado. Ao final do jogo, Scott havia marcado mais da metade dos pontos do time, levando-os a uma vitória decisiva. Enquanto o time se reunia em campo comemorando e cumprimentando, o técnico Finstock se aproximou de Scott e lhe deu um tapinha nas costas. MC Cole, isso foi incrível. Vou fazer você co-capitão com Jackson, declarou Finstock como se fosse a maior honra que pudesse conceder. Scott, ainda respirando com dificuldade, balançou a cabeça. Obrigado, treinador, mas não. Finstock piscou, confuso. Não? Como assim não? Quer dizer, ou eu sou o capitão ou não jogo, disse Scott confiante, olhando rapidamente para Jackson, que o encarava a alguns metros de distância. Jackson pode ser o capitão quando eu não estou em campo, mas quando estou, eu lidero. O treinador ficou surpreso por um momento, mas depois de ver o desempenho de Scott, não conseguiu mais discutir. Tudo bem, MC Cole, você é o capitão. Jackson ficou furioso, com o rosto contorcido de raiva, mas Scott nem sequer olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Allison, que descia das arquibancadas em sua direção. Scott, gritou Allison, com um sorriso radiante ao se aproximar dele. Você foi incrível lá. Scott sorriu, sentindo uma onda de orgulho com as palavras dela. Obrigada. Eu disse que tentaria tornar isso interessante. Allison riu, com os olhos brilhando de admiração. Com certeza. Nunca vi ninguém tocar daquele jeito. Bem, eu tive uma motivação extra, disse Scott suavemente, com um tom de flerte. Allison corou levemente, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Bem, então terei que ir a mais jogos. Scott riu baixinho. Eu adoraria. Enquanto estavam ali com a multidão se dispersando e o sol se pondo atrás deles, Scott sentiu-se no topo do mundo. Ele tinha a atenção de Allison, o respeito de sua equipe e total controle de suas habilidades. Mas, no fundo, Scott sabia que aquilo era apenas o começo. Havia desafios maiores pela frente, forças sobrenaturais, inimigos perigosos e a responsabilidade que vinha com seus poderes. Mas por enquanto se deleitava com o brilho da vitória e o sorriso de Allison, ele se permitiu aproveitar o momento. Afinal, ele tinha bastante tempo para lidar com o resto. Capítulo 7. O cheiro de antisséptico preencheu a clínica veterinária quando Scott abriu a porta com um zumbido suave de luzes fluorescentes acima dele. Ele gostava de trabalhar ali da atmosfera calma e da rotina constante. Isso lhe dava tempo para pensar, algo de que precisava agora mais do que nunca, com todas as mudanças acontecendo dentro dele. Depois do jogo de lacrosse mais cedo, Scott se sentiu ainda mais confiante em sua nova vida. Assim que entrou, Scott notou Deaton parado perto da porta. Ei, Scott cumprimentou Deaton com seu tom calmo de sempre. Preciso sair um pouco. Você se importa em fechar depois de alimentar os animais e arrumar tudo? Scott lhe deu um sorriso relaxado. Sem problemas. Eu cuido disso. Deaton assentiu, lançando-lhe um olhar que Scott não conseguiu identificar. Era quase como se ele soubesse que havia algo diferente em Scott hoje. Tudo bem então. Espero que tudo fique em boas mãos. Com isso, Deaton entrou no carro e foi embora, deixando Scott sozinho na clínica. Enquanto Scott se movia pelos fundos, preparando-se para alimentar os animais, sentiu a mudança no ar quase imediatamente. Os cães em seus canis passaram de latidos animados a choramingos, com o rabo entre as pernas. Os gatos, normalmente distantes e indiferentes, sibilavam e andavam ansiosos em suas gaiolas. Scott franziu a testa, percebendo o que estava acontecendo. É por minha causa? Embora tivesse domínio total sobre suas habilidades, Scott ainda não havia se acostumado com o efeito de sua presença sobre os animais. Sua aura natural de lobisomem era poderosa, e as criaturas na clínica conseguiam senti-la. Isso as enervava, até as assustava. Scott fechou os olhos e se concentrou, buscando dentro de si a energia invisível que irradiava. Acalme-se, Scott murmurou para si mesmo, tentando controlar a força dentro dele. Demorou alguns instantes, mas logo ele sentiu a mudança.
Sua aura se suavizou e os cães pararam de ganir. Os gatos voltaram aos seus olhares irritados de sempre, embora um deles ainda batesse nas grades da gaiola para garantir. Satisfeito, Scott sorriu para si mesmo. Isso estava ficando mais fácil. Assim que terminou de alimentar o último dos animais, o som de um carro parando lá fora chamou sua atenção. Ele franziu a testa, limpando as mãos enquanto se dirigia para a porta. Já era tarde, então quem quer que estivesse ali claramente precisava de algo urgente. Ao abrir a porta, os olhos de Scott se arregalaram de surpresa. Ali parada, parecendo exausta e preocupada, estava Alison. Seu cabelo estava úmido da garoa fina lá fora, e seu rosto era uma mistura de preocupação e pânico. Alison, perguntou Scott, dando um passo à frente. O que está acontecendo? Scott, ela suspirou, visivelmente chateada. Acho que bati em alguma coisa. Não era minha intenção, mas não consegui parar a tempo. Não sabia o que fazer e não queria simplesmente deixar para lá. Scott franziu as sobrancelhas, preocupado. Isso? O que você quer dizer? Alison fez um gesto em direção ao carro, estacionado em frente à clínica. É um cachorro. Acho que está machucado. Está no porta-malas. Eu não sabia para onde ir, então vim para cá. Sem hesitar, Scott a seguiu até o carro. Ao chegarem, ela abriu o porta-malas, revelando um cachorro grande encolhido no banco de trás. O animal rosnava baixinho, claramente assustado e com dor. Scott sentiu medo dele imediatamente. Mas, mais do que isso, sentiu a atenção de Alison, o leve tremor das mãos dela ao lado dele. Eu não acho que esteja muito machucado, mas ele não me deixa chegar perto, disse Alison, com a voz trêmula. Scott colocou a mão gentilmente em seu ombro, dando-lhe um sorriso reconfortante. Relaxa. É só medo. Ela soltou um suspiro trêmulo, assentindo, mas ainda visivelmente nervosa. Já somos duas. O sorriso de Scott se alargou um pouco. Deixa eu ver se tenho mais sorte. Ele se ajoelhou ao lado do carro, emitindo ruídos suaves e reconfortantes enquanto se aproximava do cachorro. Lentamente liberou um pouco de sua aura, apenas o suficiente para acalmar o animal sem sobrecarregá-lo. O rosnado do cachorro parou, suas orelhas abaixaram enquanto ele relaxava um pouco em sua presença. Scott estendeu a mão cuidadosamente e, para seu alívio, o cachorro deixou tocar em seu pelo. Depois de um momento, ele o tirou delicadamente do porta-malas. Viu? Disse Scott, lançando um olhar para Alison. Sem problemas. Alison o encarou com os olhos arregalados de espanto. Como você fez isso? Ele não me deixava chegar perto. Scott riu baixinho. Acho que eu simplesmente tenho jeito com animais. Juntos, eles carregaram o cachorro para dentro da clínica. Após uma rápida inspeção, Scott ficou aliviado ao ver que o cachorro não estava muito ferido, apenas um pequeno ferimento na pata. Ele o enfaixou cuidadosamente enquanto Alison permanecia por perto, sua ansiedade finalmente começando a diminuir. Alison se afastou por um momento e voltou vestindo um dos moletons antigos de Scott, suas roupas úmidas trocadas por algo quente e seco. Obrigada por fazer isso, disse ela ao voltar para o quarto. Ela o encarou com um sorriso tímido, apertando o moletom com mais força em volta do corpo. Eu surtei completamente. Como uma garota de verdade. Scott ergueu os olhos do cachorro, brilhando de diversão. Você é uma menina. Alison. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Eu surtei como uma menininha, e eu não sou uma menininha. Pelo menos, eu não achava que era. Scott inclinou a cabeça, lançando-lhe um olhar curioso. Ah, é? Que tipo de garota você é? Alison hesitou por um momento antes de sorrir. Mais forte que isso. Pelo menos, eu achava que era. Scott se recostou, apoiando os braços no balcão enquanto a observava. Ei, se te faz sentir melhor, eu provavelmente teria chorado. Tipo, um choro feio e intenso. Não estou falando de lágrimas masculinas. Quer dizer, o maior e mais patético colapso feminino. Isso finalmente a fez rir. É claro. Scott sorriu. Estou falando sério. Eu ficaria um desastre. Alison riu novamente, balançando a cabeça. Você é ridículo. Ridiculamente charmoso, você quer dizer. Alison revirou os olhos, mas sorriu, seu humor visivelmente mais leve. Talvez isso também. Scott terminou de enfaixar a cachorra e olhou para Alison. Ela vai ficar bem. Você fez a coisa certa trazendo-a aqui. Quer tentar acariciá-la agora? Alison hesitou, mas depois que Scott a tranquilizou, ela estendeu a mão e acariciou delicadamente o pelo do cachorro. O animal pareceu relaxar ainda mais sob seu toque, e Scott sorriu enquanto observava. Ela gosta de você, disse ele, com a voz mais suave agora. Talvez ela perceba que você não é uma garota feminina, afinal. Alison olhou para ele, notando o jeito como ele a observava. O quê? Scott piscou, percebendo de repente que estava encarando. Desculpe. Peço desculpas se estou sendo um pouco precipitado, mas acho você totalmente deslumbrante. Alison corou suas bochechas ficando rosadas enquanto ela ria nervosamente. Estou parecendo um desastre agora. Chorei, estou encharcada e estou usando seu moletom. Scott estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima perdida do rosto dela. Você continua linda. O momento se prolongou por mais um segundo antes que Scott finalmente falasse novamente. Então, eu estava pensando. Você gostaria de ir à festa da Lídia comigo? Alison hesitou por um momento, claramente pega de surpresa pelo convite. Eu não gosto muito de festas, admitiu com a voz suave. Scott sorriu sem pestanejar. Tudo bem. Que tal a gente pular a festa no sábado e eu te levar para sair no domingo? Só nós dois. O que você acha? O rosto de Alison se iluminou com um sorriso radiante. Com certeza sim. O coração de Scott se encheu de alegria com a resposta e sua confiança só aumentou. Capítulo 8. Depois de observar o carro de Alison se afastar na noite que escurecia, Scott fechou a porta da clínica e encostou-se nela por um instante. Sua mente repassou os acontecimentos da noite, com um pequeno sorriso se espalhando por seu rosto. Tudo parecia bom, melhor do que bom, na verdade.
Ele havia conseguido se conectar com Allison de uma forma que o Scott original provavelmente jamais conseguiria, e sua vida estava lenta, mas seguramente se alinhando com seu plano. Parecia certo. Respirando fundo, Scott trancou a clínica e voltou para casa, pensando no que o aguardava. Naquela noite não se tratava apenas de si mesmo. Queria fazer algo de bom para a mãe. Ela merece isso, pelo menos, pensou. Depois que Scott chegou em casa, a cozinha estava tomada pelo aroma aconchegante de algo delicioso cozinhando no fogão. Ele decidirá preparar o jantar para Melissa, uma ocorrência rara, mas que ele sabia que a deixaria feliz. O fogão chiava enquanto ele virava a panela, o vapor subindo no ar. Alho, cebola e legumes misturados com frango, um refogado simples que enchia a pequena cozinha com aromas ricos. Scott cantarolava para si mesmo, sentindo-se surpreendentemente relaxado. Assim que estava arrumando a mesa, ouviu o som familiar da porta da frente se abrindo. Sua mãe, Melissa M. Cole, entrou com a expressão exausta de sempre após um longo dia no hospital. Mas quando viu Scott parado na cozinha com um avental amarrado na cintura e o jantar quase pronto, seu olhar cansado se transformou em um de completa surpresa. Scott? Perguntou Melissa, com a voz cheia de curiosidade e um pouco de descrença. O que está acontecendo aqui? Você está cozinhando? Scott lançou-lhe um sorriso confiante, colocando um prato de comida em frente à cadeira dela. Pensei em tentar. Sabe, aliviar um pouco a carga. Melissa ergueu uma sobrancelha, olhando a comida com desconfiança antes de sorrir. Acho que nunca te vi perto do fogão, a menos que estivesse fazendo macarrão instantâneo. Qual é a ocasião? Scott riu baixinho, sentando-se à sua frente. Sem motivo. Só pensei que já era hora de fazer algo legal para você. Ela olhou para ele, ainda visivelmente surpresa, mas tocada pelo gesto. Bem, eu não vou recusar. Parece incrível. Eu não sabia que você tinha essa habilidade. Ela deu uma mordida, erguendo ainda mais as sobrancelhas. O sabor também é incrível. Scott sorriu. Eu aprendo rápido. Elas comeram em silêncio confortável por alguns minutos, até que a curiosidade de Melissa a dominou novamente. Ok, desembucha. O que causou isso? Você nunca cozinhou para mim antes. Scott recostou-se na cadeira, seu sorriso suavizando-se ao olhar para a mãe. Ela fizera tanto por ele, o criará sozinha, trabalhará incontáveis horas para sustentá-lo e sempre o apoiara. Ela era seu porto seguro, e ele não precisava de seu conhecimento de viajante do tempo para saber o quanto ela era importante. Acho que estive pensando, começou ele, no quanto você fez por mim. Você trabalhou tanto, mãe. E eu não digo isso o suficiente, mas estou orgulhoso de você. Melissa piscou, claramente surpresa com a sinceridade repentina dele. Scott, eu agradeço, mas você não precisa. Não, é sério, interrompeu Scott, com a voz firme. Você tem feito tudo por mim desde que meu pai foi embora. Você trabalha horas a fio, mantém tudo organizado e nunca reclama. Tenho sorte de ter você. Os olhos dela se suavizaram, e por um momento, Scott pensou tê-los visto brilhar com lágrimas. Mas Melissa M. Cole era forte, mais forte do que qualquer pessoa que Scott conhecia. Ela lhe deu um sorriso caloroso, estendendo a mão sobre a mesa para apertar sua mão. Obrigada, Scott. Isso significa mais do que você imagina. Eles ficaram em silêncio por mais alguns momentos, absorvendo o peso da conversa. Mas então Scott pigarreou, mudando de assunto para o verdadeiro motivo pelo qual queria conversar naquela noite. Na verdade, tem uma coisa que eu queria te perguntar, disse Scott, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu estava pensando em comprar um carro. Melissa ergueu as sobrancelhas novamente. Um carro? Scott assentiu. Quer dizer, eu sei que não é algo sobre o qual já conversamos antes, e não quero te pressionar ainda mais. Mas eu estava pensando, talvez eu pudesse perguntar ao papai. A expressão de Melissa mudou instantaneamente e seu sorriso desapareceu. Seu pai? Scott a encarou, seu tom confiante, mas gentil. Olha, eu sei que ele não tem estado exatamente por perto. Ele tem sido basicamente um inútil, para ser sincero. Mas ele tem o dinheiro, certo? E eu nunca pedi nada a ele. Nem uma vez desde que ele foi embora. Talvez esteja na hora de ele me dar alguma coisa, sabe? Os lábios de Melissa se comprimiram em uma linha fina enquanto ela processava as palavras dele. Scott percebeu que o assunto do pai ainda a incomodava. Mas, depois de alguns instantes, ela suspirou baixinho, passando a mão pelos cabelos. Você não precisa pedir nada a ele, Scott, disse ela baixinho. Eu posso economizar. Vai levar um tempo, mas eu te arrumo um carro. Você sabe que eu faria isso se pudesse. Scott sorriu calorosamente, balançando a cabeça. Eu sei, mãe. E eu agradeço. Mas não quero que você se preocupe com isso. Papai está por aí vivendo a vida dele, mal pensando em nós. Já era hora de ele se apresentar e fazer algo por mim. Você não acha? Melissa olhou para ele, seus olhos examinando seu rosto por um longo momento antes de suspirar novamente, desta vez em resignação. Eu acho que talvez você tenha razão. Ele lhe deve isso. Scott assentiu. Exatamente. Houve outra pausa, e então Melissa finalmente sorriu de novo, embora com um tom mais agridoce desta vez. Você cresceu muito ultimamente. Você está diferente. Scott não conseguiu conter o riso diante da ironia das palavras dela. Se ela soubesse. É bom, acho que acabei de perceber que preciso assumir o controle das coisas. Não adianta ficar esperando, né? Na manhã seguinte, Scott acordou cedo, sentindo-se revigorado e concentrado. Era um dia tranquilo na escola, sem aulas programadas para amanhã. Era um momento perfeito, na verdade, porque ele tinha algo importante para fazer. Stiles precisava saber a verdade sobre o que estava acontecendo, sobre a mordida, as mudanças, os poderes. Não havia como Scott esconder isso dele por muito mais tempo e, além disso, ele não queria
Stiles era seu melhor amigo, e eles já haviam passado por muita coisa juntos para Scott esconder algo assim. Scott pegou seu telefone e mandou uma mensagem para Stiles. Ei, você pode vir aqui hoje de manhã? Tem uma coisa que eu preciso te contar. Em segundos, seu telefone vibrou com uma resposta. Estou a caminho. E aí? Scott deu um sorriso irônico, sabendo que Stiles provavelmente estaria esperando alguma conspiração maluca ou uma brincadeira engraçada. Ele não vai ver isso chegando. Meia hora depois, Stiles invadiu a casa de Scott, cheio de sua energia e curiosidade habituais. Tudo bem, MC Cole, disse Stiles, jogando-se no sofá. Qual é o grande mistério? Você está sendo tão enigmático e eu não gosto disso. Scott encostou-se na parede, cruzou os braços e deu um sorrisinho para Stiles. Você vai querer sentar para essa. Stiles ergueu uma sobrancelha, já sentado. Cara, estou literalmente sentado. Scott deu uma risadinha. Tá bom, tá. Mas não surte, tá? Só, deixa eu explicar. Stiles imediatamente se inclinou para frente, com os olhos arregalados de entusiasmo. Nossa, isso vai ser bom, não é? Por favor, me diga que são alienígenas. Ou experimentos do governo. Ou, não são alienígenas, interrompeu Scott, ainda sorrindo. É outra coisa. Houve uma pausa enquanto Scott respirava fundo. Aqui vamos nós. Você sabe como eu fui mordido na floresta na outra noite? Scott começou. Stiles assentiu, com uma expressão repentinamente séria. É claro, por aquela coisa. O que era? Scott encontrou o olhar do melhor amigo com a voz firme e calma. Era um lobisomem, Stiles. E agora eu também sou. Por um momento a sala ficou em silêncio. Stiles encarou Scott, a boca ligeiramente aberta, como se tentasse processar as palavras. Então, no melhor estilo Stiles, ele deixou escapar. Espera aí, o quê? Lobisomens existem? E você é um deles? Scott assentiu, sorrindo cada vez mais enquanto observava Stiles se esforçar para entender aquilo. É, agora sou um lobisomem. E antes que pergunte, sim, tenho super força, sentidos aguçados e sou praticamente imparável no campo de lacrosse. Stiles piscou, ainda tentando alcançá-lo. Cara, isso é loucura. Scott riu, aliviado por finalmente revelar a verdade. É, bem-vindo ao meu mundo. Enquanto Stiles permanecia sentado ali, tentando compreender tudo, Scott sentiu uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez desde que tudo mudará, ele não estava mais se escondendo. Esta era sua vida agora, poder, controle, confiança, e ele estava pronto para o que viesse a seguir. Capítulo 9. Scott recostou-se no sofá, observando Stiles com um sorriso largo enquanto processava a revelação. Fora um turbilhão de emoções para ambos. No momento eram melhores amigos lidando com a vida cotidiana e no outro, Scott era um lobisomem completo com poderes que poderiam mudar tudo. Agora, à medida que a adrenalina da confissão começava a baixar, os dois ficaram com mais perguntas do que respostas. Stiles ainda andava de um lado para o outro na sala de Scott, com o cérebro trabalhando sem parar enquanto tentava entender tudo. Tá bom, então deixa eu ver se entendi. Você consegue ouvir, cheirar e ver tudo, né? Super força, reflexos incrivelmente rápidos, o pacote completo de lobisomem? Scott assentiu, parecendo divertido. É mais ou menos isso. E você não, tipo, perde o controle ou se transforma em alguma fera raivosa durante a lua cheia? Scott riu baixinho. Não, eu tenho tudo sob controle. Domínio sobre meus poderes ou algo assim. Stiles parou de andar e estreitou os olhos. Certo. E daí se eu também quisesse virar lobisomem? Você poderia simplesmente me morder e pronto. Eu ficaria como você? Scott ergueu uma sobrancelha, com um brilho provocador nos olhos. Tecnicamente sim. Mas conhecendo você, Stiles, você não se transformaria em um lobisomem. Provavelmente se transformaria em sei lá, um gremlin. Stiles congelou no meio do caminho e então virou a cabeça na direção de Scott, com uma expressão de falsa indignação no rosto. Um gremlin? Sério? Scott caiu na gargalhada, incapaz de se conter diante da imagem mental de Stiles como uma criaturinha travessa causando caos por toda parte. Você seria um monstrinho, provavelmente roendo fios, derrubando coisas e, com certeza, causando caos na escola. Stiles fingiu estar ofendido, cruzando os braços. Ah, você é hilário. Continue falando, MC Cole, e eu te mostro a fúria de um gremlin. Antes que Scott pudesse responder, Stiles investiu contra ele, derrubando-o no sofá. Os dois amigos acabaram em uma luta livre simulada, com Scott se segurando o suficiente para tornar a luta divertida. Stiles, sempre o azarão, tentou o seu melhor para imobilizar Scott, mas logo percebeu que era como lutar contra uma parede de tijolos. Cara, você está tipo um tanque agora. Stiles gemeu, tentando empurrar Scott para longe dele, mas falhando miseravelmente. Scott riu ainda mais alto, virando Stiles de costas sem esforço. Eu te disse, cara. Super força. Depois de alguns minutos de luta lúdica e risadas, os dois finalmente desabaram no sofá, sem fôlego, mas ainda sorrindo como idiotas. A sensação era boa, normal até, apesar de tudo que havia mudado. Stiles, sempre a pensar rápido, foi o primeiro a voltar ao assunto. Sentou-se, enxugando o suor da testa, e olhou para Scott com uma expressão mais séria. Tudo bem, não vamos me transformar em um gremlin, ainda. Mas precisamos descobrir o que está acontecendo com aquele monstro na floresta. Aquele que te mordeu. Ele tem que ser o mesmo que matou aquela garota, certo? O sorriso de Scott desapareceu um pouco, e ele assentiu. Tem que ter alguma conexão. Ainda não sei quem, ou o que, ele é. Mas preciso descobrir. Stiles assentiu, a mente a mil novamente. E temos certeza de que ele é um lobisomem? Tipo, ele pode ser outra coisa, né? Ou talvez existam mais por aí. Scott suspirou, passando a mão pelos cabelos. É possível.
Não sabemos quantas criaturas sobrenaturais existem por aí, mas vamos descobrir. Stiles recostou-se no sofá, com a testa franzida. Precisamos de um plano. Não podemos simplesmente sair por aí perseguindo monstros na floresta sem ter a mínima ideia. E se essa coisa vier atrás de você de novo? Ou pior, e se vier atrás da Allison? Os olhos de Scott brilharam ao ouvir a menção de Allison. Não vou deixar isso acontecer. Vou protegê-la. Stiles lançou-lhe um olhar cauteloso. Mas Scott, a família dela, ainda não sabemos o suficiente sobre eles. E se forem perigosos? Você disse que são caçadores. Tipo, eles caçam lobisomens como você. Scott cerrou os dentes levemente, sua confiança inabalável. Eles não sabem sobre mim, e eu não tenho medo deles. Stiles ergueu as mãos, exasperado. Cara, eles são caçadores. Provavelmente têm armas e armadilhas e sei lá, anos de experiência matando criaturas sobrenaturais. Você não pode simplesmente entrar nessa sem querer. Scott balançou a cabeça, ainda calmo, mas mais sério agora. Olha, eu sei o que eles são. Eu sei que a família da Allison caça lobisomens. Mas a Allison não sabe. Ela é diferente. E eu não vou deixar que ela se machuque por causa de algo do qual ela ainda nem faz parte. Stiles o encarou com o rosto numa mistura de preocupação e frustração. Scott, eu entendo, tá? Você gosta dela. Mas isso é sério. E se o pai dela descobrir sobre você? Ou a mãe dela? Eles não vão ficar sentados e deixar você namorar a filha deles se descobrirem que você é um lobisomem. Os olhos de Scott se estreitaram levemente, um fogo queimando atrás deles. Então eu cuido disso. Não vou ter medo deles, Stiles. A intensidade na voz de Scott surpreendeu até Stiles, que piscou algumas vezes antes de assentir lentamente. Tá, eu entendo. Você não está com medo. Mas só. Tome cuidado, tá? Não quero ver você se machucar por causa disso. A expressão de Scott se suavizou, e ele deu um sorriso tranquilizador para Stiles. Vou ficar bem. Estou com tudo sob controle. Stiles não parecia totalmente convencido, mas sabia que era melhor não discutir com Scott quando ele tinha aquele olhar. Tudo bem. Mas me prometa uma coisa. Chega de segredos, ok? Estamos juntos nessa. Scott assentiu. Chega de segredos. Eu prometo. Houve um breve silêncio enquanto os dois amigos estavam sentados ali, o peso da conversa se instalando. Stiles tamborilou os dedos no braço da cadeira, sua mente ainda agitada com perguntas e preocupações. Então disse Stiles depois de um momento tentando descontrair. Sobre aquela mordida. Você está falando sério que se me mordesse, eu provavelmente viraria um gremlin? Scott riu baixinho, a tensão diminuindo enquanto se recostava no sofá. Não estou dizendo que é garantido, mas você definitivamente seria algo estranho. Stiles balançou a cabeça com um sorrisinho nos lábios. Você é o pior. Scott sorriu. Eu tento. Outro momento de silêncio se passou antes que Stiles falasse novamente, desta vez mais sério. Certo, então qual é o nosso próximo passo? Scott pensou por um momento antes de responder. Precisamos descobrir mais sobre esse outro lobisomem. E precisamos descobrir que outras criaturas existem por aí. Se houver mais seres sobrenaturais em Beacon Hills, precisamos saber sobre eles. Embora saiba quem é o Alpha, ele não vai estragar a diversão. Stiles assentiu. Concordo. Mas por onde começamos? Scott se levantou, andando de um lado para o outro enquanto pensava. Eu estava pensando nisso. A mordida aconteceu na mata, certo? Devíamos começar por aí. Talvez tenhamos perdido alguma coisa. Rastros, um rastro de cheiro, qualquer coisa. Stiles ergueu uma sobrancelha. Um rastro de cheiro? Sério? Scott deu de ombros com um sorriso irônico no rosto. Agora eu tenho super sentidos, lembra? É melhor usá-los. Nesse momento, o celular de Stiles vibrou e ele olhou para a tela. Preciso desligar. Papai está ligando. Provavelmente quer saber por que não estou em casa pirando por causa da escola, ou algo assim. Scott riu baixinho. Boa sorte com isso. Stiles se levantou, ainda olhando para o celular enquanto caminhava em direção à porta. Te aviso se encontrar alguma coisa. Mas falando sério, Scott, toma cuidado, tá? E fica longe da família da Allison. Scott observou Stiles partir, com as palavras do amigo pairando no ar. Mas apesar dos avisos de Stiles, Scott não conseguia se livrar da sensação de que estava no caminho certo. Ele não era o mesmo Scott MC Cole da linha do tempo original. Era mais forte, mais inteligente e estava no controle. Não deixaria o medo ditar sua vida e certamente não deixaria ninguém, nem mesmo a família de Allison, atrapalhar seu caminho. Enquanto Scott permanecia ali, sozinho na casa silenciosa, não pôde deixar de sentir uma onda de determinação. O mundo estava cheio de perigos, mas ele não tinha medo. Ele tinha o poder de proteger as pessoas com quem se importava. E nada, nem caçadores, nem monstros, nem mesmo o desconhecido, o deteria. Capítulo 10. Depois que Styles saiu, Scott sentiu uma sensação familiar de clareza tomar conta dele. A clareza de saber o que estava por vir e ainda assim, a emoção da incerteza sobre como suas ações estavam mudando a linha do tempo. Ele pegou o telefone e discou um número para o qual não ligava há algum tempo. A linha estalou e a voz do pai surgiu, um pouco rouca, mas familiar. Scott? O que houve? Ei, pai. Eu estava pensando. Preciso de um carro, disse Scott, pulando as gentilezas e indo direto ao ponto. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Um carro? Repetiu seu pai, parecendo um pouco desconcertado. Algo confiável, nada muito chamativo, disse Scott, recostando-se casualmente. Já estava na hora de você fazer algo por mim, não acha? O pai riu, mas havia uma risadinha, um toque de desconforto. Sabe, sua mãe e eu. A mamãe já está fazendo o suficiente. É a sua vez. A voz de Scott era firme, mas não raivosa. Ele não era o mesmo garoto que se encolheria diante da ideia de um confronto. Ele sabia o que merecia. Após uma breve pausa, seu pai cedeu. Tudo bem, vou dar uma olhada. Conversamos depois.
Obrigado, pai, disse Scott, desligando antes que seu pai pudesse dizer qualquer outra coisa. Dito isso, Scott se levantou e se espreguiçou, sentindo a força de seu corpo fortalecido irradiar pelos músculos. Decidiu passar o resto do dia treinando. Se fosse enfrentar ameaças maiores do que antes, precisava estar preparado. Mas as horas voaram, e depois de uma tarde tediosa na escola, ele foi direto para a clínica veterinária para trabalhar. No dia seguinte, depois de mais uma aula exaustiva, Scott e Steele se encontraram caminhando penosamente pela reserva Beacon Hills. A mata estava densa, o ar impregnado com o cheiro de pinheiros e terra úmida. Eles haviam retornado ao ponto de partida, onde Scott fora mordido e onde encontraram o corpo. Desta vez, porém, o sol brilhava, projetando longas sombras por entre as árvores enquanto eles se aprofundavam na reserva. Me lembre de novo por que estamos fazendo isso em plena luz do dia? Perguntou Steele, passando por cima de um tronco caído e lançando um olhar cauteloso para a densa floresta ao redor. Scott deu um sorriso irônico. Porque da última vez que fizemos isso no escuro, fomos atacados por um lobisomem, lembra? É, mas agora que você é um lobisomem, não deveríamos estar mais seguros? Brincou Steele, tentando soar indiferente, mas falhando miseravelmente. Seus nervos estavam claramente à flor da pele. Scott riu baixinho, mas seus sentidos estavam em alerta máximo, examinando os arredores. Ele sabia que algo estava por vir. O desconforto em seu estômago não era apenas devido às suas incursões habituais na floresta. Algo mais estava errado. De repente, uma figura sombria surgiu à frente deles, saindo de trás das árvores. Scott estreitou os olhos, reconhecendo o homem instantaneamente, embora aquele fosse, tecnicamente, o primeiro encontro deles. Derek Ali. A reação de Steele foi imediata, seu rosto passando de cauteloso para pânico total. Ah, ótimo, ele sussurrou asperamente. O olhar de aço de Derek passou de Steele para Scott, avaliando-os antes de falar, com a voz baixa e ameaçadora. Você está invadindo propriedade. Esta é uma propriedade privada. Scott deu um passo à frente, completamente imperturbável diante da tentativa de intimidação de Derek. Ele sabia exatamente quem Derek era e o que ele era. Este não era o Scott tímido e nervoso da linha do tempo original. Era alguém que sabia tudo sobre Derek Ali e não tinha o mínimo medo. Não estamos aqui pelas suas terras, disse Scott friamente, com um tom de voz carregado de diversão. Estamos aqui por outra coisa. Você por acaso não sabe da existência de um lobo alfa rebelde, sabe? Os olhos de Derek escureceram. Você precisa ir embora. Steele puxou a manga de Scott, olhando nervosamente para os dois. Scott, vamos logo, cara. Esse cara parece que come gente no café da manhã. Mas Scott não se mexeu. Manteve o olhar fixo em Derek, a voz leve, mas cortante. Você também é um lobo, não é? Mas não é aquele que estamos procurando. A expressão de Derek endureceu, seu maxilar se apertou enquanto a tensão preenchia o ar. Você não sabe do que está falando, Derek rosnou, seus olhos brilhando em advertência. Scott ergueu uma sobrancelha. Assim, eu acho. Mas você não é o alfa que procuramos. Ele é muito mais forte que você. As palavras pairaram no ar por um momento antes de Derek explodir. Seu rugido ecoou pela floresta, poderoso e ensurdecedor. Mas Scott nem se mexeu. Enquanto Steele pulou para trás, praticamente tropeçando nos próprios pés, Scott se manteve firme, com a expressão calma. Eu entendo. Você gosta de rosnar, disse Scott, com a voz carregada de um tom de brincadeira fingida. Mas falando sério, Derek não precisa rugir. Se você tem algo a dizer, diga como uma pessoa normal. Os punhos de Derek se cerraram, sua raiva explodindo. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, um fedor horrível os atingiu. Scott torceu o nariz imediatamente. Era horrível, uma mistura de podridão e água parada, como o cheiro de um porto decadente que não via uma equipe de limpeza há décadas. Ugh, o que é isso? Steele exclamou, cobrindo o nariz com a manga. O estômago de Scott revirou quando o cheiro ficou mais forte. E então, das sombras, ele surgiu. Uma criatura semelhante a um demônio. Os olhos de Scott se arregalaram ao reconhecer a criatura que surgiu. Era exatamente como ele se lembrava das histórias e dos videogames. Um humanoide monstruoso com pele cinzenta e decadente. Sem pelos e olhos brancos como uma tela em branco. Seus dedos eram longos e ossudos, com garras afiadas nas pontas, e sua boca estava cheia de dentes amarelos e irregulares. O fedor que emanava dele era sufocante e vil. A criatura os encarou com uma espécie de fome que provocou um arrepio na espinha de Scott. Mas o que mais o preocupava não eram as garras ou os dentes. Era a maneira como o olhar da criatura se fixava em Steele. Como se ele fosse a coisa mais apetitosa que já vira em algum tempo. Steele congelou, sua voz quase um sussurro. O quê? O que é isso? Até Derek pareceu surpreso. Sua expressão estoica habitual vacilou por um momento enquanto seus olhos se voltaram para Scott, questionando silenciosamente se aquela coisa era o lobo desonesto que eles estavam procurando. Mas Scott sabia que não. Isso não fazia parte da linha do tempo original. Nenhuma criatura como aquela jamais havia aparecido em Beacon Hills, pelo menos não na série Teen Wolf. Os olhos de Scott se estreitaram enquanto ele dava um passo em direção à criatura, colocando-se entre ela e Steele. Bem, isso é novo, murmurou baixinho. Depois olhou para Derek e Steele com um sorriso irônico. Certo, meus amigos, aquele ali é um ghoul. Uma coisa horrível, parecida com um demônio. Geralmente fica rondando cemitérios à noite, mas claramente, este decidiu sair e brincar mais cedo. Steele arregalou os olhos. Ghoul? Tipo dos videogames? Scott assentiu, com o olhar fixo na criatura. Gosta de comer carne humana. Steele empalideceu. Espera aí, o quê? Comedor de carne. Como um zumbi. Não exatamente, disse Scott, mantendo os olhos fixos na criatura enquanto ela dava mais um passo à frente, com as garras raspando o chão.
Mas quase. O Gol soltou um rosnado baixo e gutural, o som lhe causando arrepios na espinha. Agachou-se, com os olhos gananciosos fixos em Styles enquanto se preparava para atacar. Os lábios de Scott se curvaram em um sorriso confiante. Ele já havia lidado com monstros em jogos antes, e agora estava prestes a lidar com um na vida real. Ele estalou os nós dos dedos, o corpo encolhido com a prontidão de um caçador. Derek, não interfira, disse ele com a voz firme. Styles, fique para trás. Eu vou matá-lo. Antes que Derek pudesse protestar ou Styles surtasse ainda mais, o olhar de Scott se aguçou e seu lado lobo começou a vir à tona. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.